Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos permite bom tempo para aprendermos da sua palavra e para estarmos aqui reunidos como igreja. Louvado seja Deus. Que belo dia a gente pode dizer em que nós estamos reunidos para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Graças a Deus por isso. Irmãos, vou interromper um pouquinho Efésios. Na próxima vez que a gente falar aqui, eu vou retornar a Efésios. Gostaria de meditar com os irmãos o texto que se encontra em Colossenses. Nós vamos ler capítulo 3, os versículos 1 até o versículo 4. Enquanto os irmãos estão procurando, eu vou dar um recadinho aqui rapidinho para os pais que têm crianças pequenas. Não se preocupe que o seu filho pode fazer alguns barulhos. Fique tranquilo em relação a isso. Nosso desejo como igreja é que o seu filho ele cresça nesse ambiente de culto e com o tempo ele vai aprendendo junto com você, do seu lado, pai e mãe, a importância do culto. E fique tranquilo que com o passar do tempo ele vai entendendo, ele vai ficar tranquilo e você vai ver que as coisas vão fluindo. Então não se preocupe, se você precisar sair por algum motivo, você saia, mas o nosso pedido é que você não converse lá fora, que você faça o que você precisa e retorne para cá para que você também acompanhe o culto juntamente com os nossos irmãos, para que a gente possa então aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas. Colossenses capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 4. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, queremos bendizer e adorar o Seu nome e suplicar, Deus amado, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Sua lei, que o Seu Espírito trabalhe em nossas vidas, para que a Sua palavra sempre faça morada em nosso coração. Deus, te louvamos e bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os dias atuais, meus irmãos, em que nós estamos inseridos, ele é bastante acelerado. E as coisas com que a gente tem lidado no nosso dia a dia também. Diante dessa realidade em que nós estamos inseridos, somos cobrados e automaticamente nós entramos também nessa corrida, nesse aceleramento, porque nós somos cobrados por produção e nós precisamos ser produtivos, precisamos dar resultado. Mas o que a gente tem visto nos nossos dias é que essa corrida ela não tem sido plenamente benéfica. A gente sabe que o cansaço, por exemplo, ele sempre existiu, mas parece que nos nossos dias o cansaço ele ganhou um grau elevado. Estamos vivendo dias, por exemplo, em que está faltando disposição para fazer as coisas. Nós trabalhamos durante a semana e chega final de semana, muitas vezes o que queremos é não fazer nada, porque estamos cansados. A rotina da nossa semana foi muito pesada. Não está errado descansar, esse não é o ponto. Mas a gente percebe que a disposição para fazer as coisas tem diminuído, ou melhor, uma outra faceta que podemos dizer é que existe também uma disposição grande para aquilo que para nós é importante. Mas muitas vezes o que nós consideramos como importante talvez não é o essencial, talvez não é o necessário. Com essa correria também, meus irmãos, vem a cobrança por foco. E o foco é preciso porque nós somos cobrados para dar resultado, para sermos produtivos e assim por diante. Se nós não focarmos, como nós vamos entregar aquilo que está sendo pedido para nós? Nós focamos então no trabalho, focamos no estudo, focamos na nossa vida social, focamos na nossa família, focamos em diversas coisas que estão ao redor das nossas vidas. Mas a grande questão, meus irmãos,
não é o foco, mas é aonde nós estamos empregando as nossas forças, aonde nós estamos focando de fato. Em certo sentido, podemos dizer que quando a gente foca em algo é porque aquilo de alguma forma traz sentido para nós, aquilo de alguma forma é importante para a nossa existência. Isso nos faz sentir que estamos vivos. Quando nós focamos em algo, nos traz propósito de vida. Muitas vezes focamos em fazer algo porque aquilo nos preenche, aquilo nos traz satisfação, nos realiza. Precisamos de sentido para viver, esse mundo busca sentido para a sua vida. Precisamos de razão para existir, precisamos de um porquê para fazer as coisas. Parece que o nosso esforço aponta para algo, meus irmãos, que está além de nós. Focamos tanto em algo com objetivos de alcançarmos plena satisfação naquilo que está diante de nós. Mas se a gente parar para pensar a grosso modo, se a gente se reunir com o nosso pensamento, a gente vai perceber que possivelmente o nosso desejo de realização, de satisfação, de plenitude, aponta para algo muito maior, muito mais excelente, que está acima de nós e que é elevado. Cornelius Plantinga, comentando C.S. Lewis, diz o seguinte: estamos cheios de desejos, algumas vezes expressos timidamente, outras de maneira explosiva, que apontam para as coisas que estão acima da terra, para a realidade final que se encontra em Deus. Assim, aquelas manhãs de verão em que acordamos sentindo uma lancinante alegria, são uma amostra da realidade dessa ânsia por Deus. Todo ser humano, sem exceção, nele foi plantado a eternidade, e ele vive em busca de preencher a sua vida. E a gente percebe, meus irmãos, que nós vivemos em dias em que as pessoas estão vazias, colocando o seu foco em coisas terrenas para preencher as suas vidas, e elas não conseguem achar plena satisfação. Aquilo em que estamos focando é algo que a gente precisa pensar então. Aquilo que nós estamos focando nossas vidas tem nos levado para qual caminho? O que tem se revelado diante de nós? Você já parou para pensar se naquilo que você está empregando as suas forças, para onde tem te levado, o que tem acrescentado na sua vida? Por exemplo, você está sendo ajudado na luta contra o pecado e você está sendo direcionado para viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você está sendo direcionado para uma vida onde você crer que vive o Evangelho e você está acrescentando coisas nesse Evangelho que você tem recebido? No texto de hoje, meus irmãos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que o foco prioritário das nossas vidas, dos crentes, dos regenerados em Cristo Jesus, precisa ser outro. E ele mostra para nós, nesse texto, as consequências de uma vida que foca naquilo que é essencial, naquilo que é importante, naquilo que é primordial para as nossas vidas. Então no verso 1 ele segue uma linha de raciocínio onde ele está agora discorrendo sobre a vida cristã. Essa igreja a qual Paulo se dirige, ele recebe um relatório de Epáfras, e aquela igreja estava passando por algumas dificuldades, que os estudiosos chamam da heresia dos Colossos, onde havia uma doutrina gnóstica, se assim podemos dizer, que resumidamente se encontra no fato de que pessoas estavam ali pregando que além do evangelho eles tinham algo muito superior ao ensino dos apóstolos, e essas pessoas então precisavam, além do evangelho, praticar essas coisas que possivelmente para eles estava além. E aí, meus irmãos, entra aqui a questão dos judaizantes, a guarda do sábado, a questão das festas, questões dietéticas, que pode ou não comer determinados tipos de alimento, culto aos anjos. Quando a gente olha, meus irmãos, para essa carta de Colossenses, e a gente olha para os nossos dias, as coisas só mudaram de roupagem. Hoje nós vivemos em dias em que as pessoas creem em água consagrada, que você coloca ela em cima da televisão, do lado do rádio, e a pessoa que está do outro lado está orando, e aquela água poderosa você vai tomar e você vai receber alguma coisa. Rosa ungida, vassoura ungida, e assim por diante.
As coisas, meus irmãos, só mudaram de roupagem, mas essa doutrina, essas questões gnósticas, onde nós precisamos apoiar as nossas vidas no Evangelho e em coisas adjacentes para vivermos o cristianismo, tem surgido nos nossos dias. Pessoas pregando aonde você tem que dar o seu dinheiro para você ter alguma coisa, aonde nós temos isso nas Escrituras Sagradas, aonde nós não somos instados a obedecer. Esse cabresto, meus irmãos, ele existe nos dias de hoje e existia também nos dias dos Colossenses. E Paulo, então, para combater essa heresia, ele começa falando da suficiência de Cristo, dizendo para aqueles irmãos que Cristo é suficiente, de que eles não precisavam se agarrar naquelas doutrinas de homens para então serem salvos. E nós não precisamos nos agarrar em copos que, por uma oração de alguém, ele atinge uma força em que nós vamos tomar aquilo ali e as questões das nossas vidas serão resolvidas. Não precisamos disso. O Evangelho vem, meus irmãos, justamente para nos colocar em liberdade, para nos apontar para Cristo Jesus, nosso Senhor. Para o apóstolo, então, a vida cristã ela precisa ser consistente, dado ao fato de que essa vida agora é uma realidade, porque ele só tem e nós só temos por causa de Cristo. Sendo Cristo em toda a sua vida e obra consistente, o povo de Deus, os lavados e remidos no sangue de Cristo, eles também precisam seguir esse mesmo padrão de conformidade e consistência com o nosso Senhor. Em certo sentido, consistência tem relação com conformidade. Uma vida consistente está em conformidade com aquilo que se crê. Logo, meus irmãos, aquele que crê em algo tem um alvo que é o objeto da sua crença e também uma fonte que de fato é a sua vida. No caso dos cristãos, a consistência de suas vidas precisa estar em conformidade com o fato de que eles foram ressuscitados com Cristo. Logo, para o crente, Cristo Jesus não pode ser apenas o objeto da nossa fé, ele também é a fonte da nossa vida. E é a ele que devemos estar apegados, e é nele que devemos estar enxertados. De forma reduzida, então, nos capítulos 1 e 2 de Colossenses, Paulo expõe para os irmãos ali daquela cidade o objeto da fé daqueles irmãos, que é Cristo. E nos capítulos 3 e 4, ele expõe a fonte da vida deles, que também é Cristo. Paulo introduz o tema da ressurreição pelo fato de que aqueles irmãos estavam sendo assediados a voltarem a práticas que só tendem, meus irmãos, a potencializar a aparência. Só demonstra uma casca, mas na verdade não tem nada de espiritual, não contribui na luta contra o pecado. As inclinações da carne, elas não são combatidas ao adentrarem a essas práticas que aquelas pessoas estavam tentando introduzir na vida daqueles irmãos. Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte: de fato essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto em que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. A expressão usada por Paulo conecta a vida terrena com a realidade da ressurreição. Ele diz: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Para Paulo, meus irmãos, isso é importante. A ressurreição não será vivida apenas na parousia quando Cristo Jesus voltar e levar a sua igreja para si, para estar junto de Deus Pai. O crente que vive essa vida desse lado da eternidade, para o apóstolo, ele já vive a vida ressurreta com Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, os crentes já foram ressuscitados espiritualmente por Deus Pai e agora gozam de um íntimo relacionamento com Deus. Devem viver uma vida inteiramente diante de Deus. Por conta dessa ressurreição, os cristãos são parte de uma nova criação, vivem uma nova vida que começou com o novo nascimento. E isso, meus irmãos, é muito interessante quando Paulo introduz que essa vida que nós vivemos agora, cheio de lutas, cheio de situações que muitas vezes nos causa dor e pesar,
já é uma vida onde já gozamos da ressurreição com Cristo Jesus. Nós já somos o povo da eternidade. Nós não precisamos esperar sair dessa terra para vivermos a ressurreição. Não viveremos a segunda morte se confessarmos Jesus Cristo desse lado da eternidade, dedicarmos as nossas vidas a eles, confiado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já vivemos uma vida plena em Cristo Jesus. Paulo, em Colossenses 2, os versículos 12 e 13, ele diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele, Cristo Jesus, no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Já vivemos uma realidade sobremodo excelente, meus irmãos. Paulo deseja mostrar para os irmãos de Colossos que a vida em Cristo é sobremodo elevada. A palavra ressuscitados nesse texto de Colossenses 3:1 tem o mesmo sentido da palavra ressuscitar que aparece em Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz: e juntamente com ele, e esse ele, Paulo está se referindo a Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Significa dizer que em Cristo, o crente já vive uma realidade sobremodo elevada e bela. Em Cristo o crente já reina, ele não precisa se enredar em questões terrenas para mostrar na força do seu braço que ele vive uma vida plena. Cristo Jesus é a beleza da vida do cristão. Cristo Jesus, meus irmãos, é que faz a nossa vida ser elevada nessa terra. Você não precisa se apoiar nas riquezas e nas conquistas. Isso de fato é uma pregação que esse mundo reverbera em nossos dias e que nos aprisiona. Você não precisa dessas coisas. Você precisa estar contente com o que o Senhor tem te dado dia a dia e glorificar o Senhor por toda a providência que Ele tem te dado. E olhar para essa realidade do qual você já vive uma vida ressurreta, aonde Cristo Jesus reina, e a vida dele é a sua vida, é a nossa vida, é a vida da igreja. O mundo atual prega a aparência, o mundo atual valoriza a sua casca, o mundo atual valoriza as suas conquistas. Porém, meus irmãos, as coisas terrenas possuem validade. Uma hora elas perdem a beleza, uma hora elas deterioram, elas precisam ser trocadas. Não se pode resolver a feiura espiritual que habitava em nossas vidas e que existe em nós por conta do pecado com questões terrenas. Nós não vamos, meus irmãos, resolver o problema do pecado com dinheiro, nós não vamos resolver o problema do pecado assumindo para nós que podemos nos salvar, não vamos. O pecado só é resolvido com Cristo Jesus. O pecado só é resolvido em Cristo Jesus e não em outro lugar. As Escrituras Sagradas testificam em 2 Coríntios 5,17 que aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. A realidade da vida do crente é que ele não precisa esperar então o dia da parousia, como eu disse aos irmãos. Ele já vive uma vida ressurreta em Cristo Jesus. Já que os crentes possuem em Cristo uma bela e excelente vida, porque já foram ressuscitados, então a qualidade dessa vida, ela deve ser demonstrada na vida ordinária. E quando eu falo vida ordinária, é a vida do dia a dia, nas coisas mais simples até aquelas que te desafiam. Não lavar uma louça, não acordar, no seu lidar com a sua esposa ou com o seu marido, com as pessoas com que você trabalha, com você mesmo, na sua vida com Deus. Tudo isso, meus irmãos, nós devemos demonstrar a qualidade dessa vida que temos em Cristo Jesus, já que com Ele vivemos uma vida ressurreta. O conselho de Paulo é que aqueles irmãos busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive e que Ele está sentado à direita de Deus.
Já que então vivemos uma vida bela e excelente, já que então a nossa realidade é uma realidade ressurreta, então o foco da nossa vida ela deve ser nas coisas do alto. E Paulo começa dizendo: busquem as coisas lá do alto. As palavras de Paulo deixam claro que a pátria daqueles irmãos já não se encontram mais nesse mundo. Agora que possuem uma nova vida, a realidade dessa vida não pode viver, não pode existir com bases nas coisas dessa terra, mas sim nas coisas do alto. O crente possui uma nova identidade, e esse endereço do crente já não é mais aqui, mas já está na eternidade. Esse mundo não é o destino final do cristão. A palavra busquem nesse texto tem o sentido de procurar desejosamente por algo. Não é uma procura vazia. Não é uma procura de algo que você acha e você se dá por satisfeito e ponto final. Achei o que eu perdi, agora eu vou guardar para que quando eu precisar, eu sei onde está. Não, meus irmãos, a busca que Paulo está falando aqui, você vai empregar desejo por aquilo. Você vai perseverar por aquilo, e quando você encontrar, você vai continuar perseverando. Você não vai parar, você não pode parar, você precisa continuar. Você precisa esmurrar a si mesmo, na luta contra o pecado e contra a carne, para viver Cristo Jesus, e essa realidade de buscar as coisas do alto. É claro que nossas inclinações sempre vão pender para as coisas da terra, porque as coisas da terra, meus irmãos, acende o desejo da carne. E é justamente contra isso que Paulo está pregando, que nós precisamos buscar as coisas do alto, porque é as coisas do alto que têm valia na luta contra o pecado e contra as inclinações da carne. Pessoas terrenas se esforçam cada vez mais para ter as coisas da terra e amam mostrar o que têm. Gostam de demonstrar as suas atitudes. Pessoas do céu, pessoas celestiais, os ressurretos, devem se esforçar cada vez mais para ter as coisas celestiais. Portanto, Paulo ensina que os irmãos de Colossos devem fixar a busca de suas vidas em tudo aquilo que está relacionado com Cristo Jesus em sua exaltação. Um dos pontos que compõe a exaltação de Cristo é a sua ressurreição. Quando Cristo ressuscita, meus irmãos, dá-se início ao seu processo de exaltação. E é interessante que Paulo nos coloca justamente nesse processo, em que nós já vivemos essa vida de exaltação. Paulo simplesmente está ensinando para a sua audiência aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, conforme registrado em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz e que nós conhecemos: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Paulo não está dizendo, meus irmãos, que você não deve ser um estudioso. Se você quiser ser um médico, um empresário, um advogado de sucesso, coisa do tipo, você pode buscar essas coisas, mas com um único prisma, que você busque as coisas do alto. Você pode ser a pessoa rica mais rica que possa existir, mas você precisa buscar as coisas do alto. Se esse não for o seu foco de vida, você vai errar. Você vai colocar tudo a perder. Essa é a base. As Escrituras não são contra a riqueza, não são contra você se dar bem nessa vida, mas você não pode se dar bem só para essa vida. Você tem que estar bem diante de Deus Pai. Paulo diz para aqueles irmãos que eles precisam buscar as coisas do alto, porque é lá que Cristo vive e Ele está sentado à direita de Deus Pai. O fato de Cristo estar sentado à direita de Deus significa dizer que Ele está em uma posição de governo. E na posição de governo, meus irmãos, Ele reina. E Ele está executando a sua justiça, e Ele está subjugando os seus inimigos. E o ponto final ocorrerá no dia da consumação, na segunda vinda de Cristo Jesus. Paulo expõe isso aos Colossenses, primeiro, para diferenciar que eles precisam buscar aquilo que é eterno, em detrimento do que é terreno, e segundo, que os interesses do reino de Deus e a sua justiça devem ser
povo de Deus precisa buscar os tesouros corretos, que são de valores inestimáveis. Você não percebe que as pessoas do seu lado, que não temem Cristo Jesus, andam cansadas, perdidas e sem rumo nas suas vidas, por mais que tenham? Você já percebeu que nos nossos dias as pessoas estão buscando psicólogos para resolver as suas vidas, e com isso não quero dizer que é errado buscar, mas você não tem percebido quantos problemas nós temos vivido em nossos dias? Meus irmãos, vivemos a era da informação, onde na palma da sua mão você consegue acessar as coisas. E por que nós estamos vivendo na era da tristeza, sendo que nós temos as informações na palma das nossas mãos? Porque o foco das pessoas estão nas coisas dessa vida, e as coisas dessa vida não resolvem problemas de cunho eterno. Nós precisamos buscar as coisas do alto. O fato de Cristo, meus irmãos, estar em posição de governo é justamente porque Ele se encontra exaltado, e Jesus governando garante ao seu povo essas dádivas que nós precisamos ter e que se faz necessárias. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo descreve alguma dessas riquezas que nós precisamos nos revestir. Nós precisamos da profunda compaixão, da bondade, da humildade, da paciência e da mansidão. Meus irmãos, esses tesouros que Paulo expõe aqui contribuem para toda a nossa vida. No seu trabalho, se você for uma pessoa de profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência, isso vai reverberar nos seus companheiros, na sua casa, isso vai refletir na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Essas qualidades não somente nós devemos viver na igreja, é para toda a nossa vida, na nossa semana. E nós focamos nas coisas dessa terra como se elas fossem contribuir para isso, e não vão, jamais vão contribuir. E é para isso que Paulo está apontando nossas vidas: bondade, compaixão, humildade. E não é a humildade de você falar, não, meus irmãos, não, fica tranquilo. É uma humildade verdadeira, onde você é abnegado das coisas que você tem. O seu bolso é aberto, a sua casa é porta aberta, as pessoas podem entrar. Você sempre vai ter a palavra de Deus para falar a elas. Esse tesouro, meus irmãos, você não vai encontrar em outro lugar que não seja nas Escrituras e no meio do povo de Deus. Por isso que você precisa estar aqui. Não para marcar presença e bater cartão, mas para aprender uns com os outros. Portanto, buscar as coisas do alto não é uma corrida atrás do vento. Aqueles que fazem isso são semelhantes àqueles que estão juntando o tesouro em lugar em que a traça corrói. Outro ponto é que essas pessoas não se esquecem do dever que têm de viver a vida desse lado da eternidade. O fato de buscarmos as coisas do alto não quer dizer que vamos viver relapsadamente as coisas dessa terra, não. Vamos ser melhores cidadãos. Vamos abençoar o nosso próximo, ainda que ele não professe fé em Cristo. Os tesouros que os crentes têm quando são vividos para a glória de Deus, faz com que a gente viva nesse mundo como luz e sal nessa terra. Paulo continua dizendo que aqueles irmãos devem pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui dessa terra, no versículo 2. Agora que eles estão ressuscitados com Cristo, além de buscar as coisas do alto, que não é uma busca vazia, mas é uma busca incessante, eles também devem pensar nas coisas do alto. A palavra pense nesse texto, no grego original, ela tem o sentido de froneo, ou frônesis. E essa mesma palavra é empregada pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando ele diz que Cristo Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devesse se apegar. Em Filipenses, Paulo diz que temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento, a mesma motivação que houve em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer então quando ele diz, pense nas coisas do alto? A palavra, meus irmãos, froneo ou frônesis, não é apenas um sentimento, uma motivação, um pensamento, algo sem conteúdo, algo vazio, como a gente costuma fazer no nosso dia a dia. A gente pensa em diversas coisas e esquecemos todas elas no mesmo instante.
Não é esse tipo de pensamento que Paulo está falando a respeito das coisas do alto. Quando Paulo diz que temos que pensar nas coisas do alto, ele está indicando que é preciso termos uma consciência real daquilo que se pensa, e não somente isso, é preciso viver de acordo com essa consciência. Por exemplo, o caso de Cristo, ele tinha plena consciência da sua servidão, ele sabia conscientemente o que ele precisava fazer. Mas não ficou aqui. Cristo viveu de acordo com aquilo que ele tinha plena consciência. E não viveu somente, ele desejou viver de acordo com a consciência que ele teve. Isso é frônesis. Isso de fato é pensar nas coisas do alto. Por exemplo, nós sabemos que as Escrituras nos ensinam que temos que amar o próximo como a nós mesmos. Isso não pode ser somente uma consciência, você sabe, mas você precisa viver de acordo com isso, e não somente viver, você precisa desejar viver assim. Somente pela graça de Deus a gente consegue. É desse jeito, meus irmãos, que precisamos pensar nas coisas do alto. Ter consciência de que as coisas do alto são as coisas certas a serem pensadas. E viver de acordo com as coisas do alto. E não somente viver, mas desejar, amar, empregar desejo, empregar vontade. E isso só é possível se nós vivermos esmurrando a nossa carne, matando os desejos do pecado que milita todos os dias em nossas vidas. Essa é a frônesis que Cristo viveu, e essa é a frônesis que nós, como filhos de Deus, precisamos viver nos nossos dias. Pensar nas coisas do alto implica em uma nova disposição de mente. Você se converteu, você professou a fé em Cristo Jesus. Você precisa ser então igual o cristão da história de Dombânia. Você precisa dar uma volta a 180 graus e não 360, 180 e mudar a direção da sua vida. O seu pensamento tem que ser outro, como Paulo diz lá em Efésios: se você roubava, você não pode roubar mais, se você mentia, você não pode mentir mais. A sua vida tem que mudar, as suas atitudes precisam ser outras. Se isso não aconteceu, meus irmãos, você precisa se perguntar se você nasceu de fato de novo. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pensar nas coisas do alto é exercitar a mente diariamente nas virtudes de Cristo, que Ele nos deixou registrado em Sua palavra. E a gente pode se perguntar, por que tantos crentes desejam mais as coisas da terra que as do céu? Por que tantas pessoas estão mais presentes no mundo do que na igreja? Por que tantos crentes dizem que possuem mais amigos no mundo do que na igreja? Por que tantos crentes não oram mais, não leem a Bíblia mais, muitas vezes só vão ter contato aqui aos domingos ou às quintas-feiras? Por quê? Aonde está o foco da sua vida, meu irmão? O que você está esperando? As coisas acontecerem e caírem do céu, então para você não instalar de dedo, mudar a postura da sua vida, não está escrito. Pense nas coisas do alto, busquem as coisas do alto. Você precisa esmurrar a sua carne para viver o cristianismo puro e simples. Meus irmãos, isso é liberdade. Você vai ser livre da escravidão desse mundo, aonde você precisa correr atrás dessas coisas para ser alguém visto, ser alguém aceito. Isso não cansou ainda? Isso precisa te cansar. Você precisa despertar, eu preciso despertar. Eu preciso perguntar para mim mesmo: por que as coisas dessa terra ainda são tão apetitosas para mim e as Escrituras não? Por que eu só tenho contato com as Escrituras quando as coisas não estão boas? Por que eu só coloco-me diante de Deus quando as coisas parecem que não estão boas? Porque não estou pensando nas coisas do alto. Eu não estou buscando as coisas do alto. Eu estou deixando a vida ressurreta que Cristo já me deu. Porque nas águas do batismo eu morri para esse mundo, para viver para Cristo. Estou querendo voltar à vida velha para viver as coisas velhas. Precisamos, meus irmãos, pensar nessas coisas. Pensar aqui não apenas aponta para um exercício do intelecto, porque muita gente também cresce o intelecto, mas também reverbera em uma vida prática.
Você não pode somente saber citar as Escrituras de cor e salteado, você precisa viver. Isso precisa ser orgânico. Nós precisamos ver na vida uns dos outros as Escrituras, extrapolando pelos poros dos nossos corpos. Você precisa ver em mim as Escrituras e eu preciso ver em vocês as Escrituras. A nossa vida precisa exalar as Escrituras. Os nossos pensamentos precisam exalar as Escrituras. Nós precisamos viver as coisas do alto. Esse mundo está em estado de putrefação plena. Esse mundo está apodrecendo dia após dia. E nós, como sal dessa terra, precisamos salgar. E só vamos fazer isso pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto. As coisas precisam nos incomodar. Nós temos vivido as agendas desse mundo, meus irmãos. Aprovação de aborto em todos os lugares, está acontecendo também no nosso país. As questões de ideologias que estamos cercados e parece que as coisas não têm nos levado a orar ao Senhor. Senhor, faça-se a sua justiça. Parece que isso não tem movido a nós. Seu filho vai lidar com isso. Seu filho uma hora não vai estar na sua presença. Como vai ser? Quando ele estiver em um lugar em que você não vai poder protegê-lo dessas coisas, como ele vai lidar? Como ele vai responder? E você como tem respondido? Como eu tenho respondido? O que Paulo está tratando aqui é de cunho eterno, e não de coisas temporais. As coisas que temos divulgado muitas vezes no grupo da igreja, as pessoas propagando isso nas escolas para as crianças. Homossexualidade, agenda do aborto e tantas outras coisas, meus irmãos. Se você não vivermos as coisas do alto, o mundo não vai fazer isso. O mundo vai tragar-nos e vai tragar os seus filhos. Se os seus filhos não ver exemplo em vocês, em nós como igreja, ele vai encontrar um exemplo. O nosso sincero desejo é que ele não busque exemplo num traficante. O nosso desejo é que ele não encontre exemplo numa pessoa que rouba, numa pessoa corrupta. Nossa sociedade está carente de heróis. Justamente, meus irmãos, porque talvez não estamos empregando a força necessária, o ímpeto necessário, o foco necessário para pensar e buscar as coisas do alto. Aqui, ainda que estamos vivendo em um reino que é plenamente hostil ao Evangelho, Paulo está dizendo que a realidade do alto, que é onde Cristo vive, deve dominar as nossas vidas aqui nessa terra. Por isso, precisamos nos perguntar se o que estamos fazendo é da vontade de Deus. O que tem guiado eu e você? Qual tem sido o nosso referencial? É a cruz? Ou são as coisas dessa terra? Temos vivido o evangelho puro e simples, ou temos colocado práticas e mais práticas, como aquelas pessoas estavam querendo que os colossenses fizessem, como se essas outras práticas além do evangelho fossem outorgar alguma coisa a nós. Precisamos, meus irmãos, pensar nessas coisas. No versículo 3, Paulo continua dizendo: porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Os colossenses devem buscar e pensar nas coisas do alto, porque eles já morreram. Morreram para as velhas práticas, para as coisas rudimentares desse mundo. Morreram para a velha natureza e para este presente século que é governado pelo pecado. Paulo diz em Colossenses 2,12, para aqueles irmãos, que eles foram sepultados juntamente com Cristo, no batismo. Se a vida precisa ser vista em nós, a morte também precisa ser uma realidade. É estranho, mas é real. Eu preciso ver a morte em vocês e vocês precisam ver ela em mim. Que morte é essa? A morte para o mundo. A morte para as coisas desse mundo. Se morremos então para esse mundo, nós não podemos voltar às práticas antigas. A partir do momento que morremos em Cristo, não somos mais nós que vivemos nessa vida na carne, mas é Cristo que vive em nós. A nossa morte em Cristo nos desliga dos interesses desse mundo.
porque essas coisas desse mundo possuem somente uma aparência de humildade, mas em sua estrutura tende a escravizar a vida daqueles que ainda estão sob os efeitos das coisas desse mundo. A morte em Cristo implica na verdadeira conversão, e a postura e a forma de vida tem que ser outra. As aspirações precisam ser outras, a base da nossa vida precisa ser outra. Se antes de Cristo nossas aspirações eram apenas para as coisas dessa terra, em Cristo Jesus elas precisam mudar. Elas precisam ser mudadas e elas precisam ser as prioridades do reino de Deus. Aqueles que morrem em Cristo saíram do caos para um novo começo, para uma nova vida, saíram da escravidão para a liberdade, deixaram de amar o pecado para ansiar a vida em santidade. O pecado já não é normal, ainda que a gente peque contra o Senhor, ele não é normal. É uma prática horrenda para nós, precisa ser. Morrer em Cristo significa dizer que agora não somos mais os protagonistas de nossas vidas. Deixamos isso de lado, porque Cristo Jesus é o protagonista, é Ele que precisa ser visto, é Ele que precisa aparecer em nós. Nós temos que ter a mesma disposição de João Batista, que ele cresça e que nós diminuamos, que ele cresça e que eu diminua. Isso precisa ser real para mim e para você. Enquanto eu e você estávamos na questão protagonista das nossas vidas, estávamos perdidos, caminhando a passos largos para sermos condenados. Cristo Jesus precisa estar no centro da nossa vida. O Evangelho não diz a respeito de mim, de você, diz a respeito dele, e graças a Deus que é a respeito dele, porque é Cristo Jesus, meus irmãos, que nos transforma e que nos leva para o céu, e não outra coisa. Além de Paulo dizer que os colossenses morreram, ele também diz que a vida deles está oculta juntamente com Cristo em Deus. E por que Paulo agora entra nessa questão da vida oculta? O que Paulo quer dizer com isso? Em Colossenses 2:20, o apóstolo diz que aqueles irmãos morreram com Cristo para o mundo. E em Colossenses 2:12, Paulo diz que eles foram sepultados. E aqui no capítulo 3, no verso 3, Paulo traz a ideia de que há uma ocultação da vida daqueles irmãos. Quando a gente participa de alguém que morre, a vida dessa pessoa já não existe mais, e quando ela é sepultada, ela já não está mais diante dos nossos olhos, nós não podemos mais ver ela, o corpo, por assim dizer. Quando Paulo diz que a vida daqueles irmãos está oculta juntamente com Cristo em Deus, Paulo está dizendo que a nova vida que os colossenses passaram a ter, é porque morreram para o mundo, foram sepultados para esse mundo, e agora eles estão escondidos com Cristo em Deus. Significa dizer que toda a vida daqueles irmãos, durante o curso dessa vida, eles serão protegidos e serão supridos pelo Senhor. E parando também para pensar numa outra questão, meus irmãos, essa vida que nós vivemos da igreja com o corpo de Cristo, muitas vezes o mundo nem se dá conta de que ela é real. Muitas vezes talvez a gente pode entrar pelo caminho que nós nem nos demos conta dela, justamente porque essa vida está oculta com Cristo em Deus Pai. Essa ocultação também reverbera no fato de que aqueles irmãos, eles foram separados e eles são protegidos e guardados para o grande dia de Cristo. Paulo deixa claro esse ponto para que esses irmãos não incremente, não aceite aquelas heresias que estavam sendo pregadas para eles, que eles mantivessem o evangelho puro e simples que eles receberam através de Epáfras. As práticas que aqueles hereges queriam introduzir, culto a anjos, guarda do sábado, coisas dietéticas, não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso tudo é doutrina de homem, usos e costumes. Não deveriam incrementar, mas simplesmente manter a suficiência de Cristo e o puro e simples evangelho que receberam e que os salvaram e que os libertaram da condenação eterna.
Eles não foram regenerados por Cristo para continuarem em práticas antigas, e nem muito menos abandonados para viver agora segundo as suas próprias imaginações. Não, eles foram regenerados para viverem em Cristo Jesus. As suas vidas estão ocultas e escondidas em Cristo, mas, meus irmãos, essa ocultação da vida deles garante a eles novidade de vida. Uma vida nova, uma vida plena que somente há em Cristo Jesus. O mundo não se importa se você é um cristão. Ele vai te atacar. Se você viver o evangelho puro e simples de Cristo, possivelmente você vai ser chamado de um fundamentalista, de preconceituoso. Você não vai caber. E não é para caber mesmo. O evangelho não é para você se adequar a esse mundo. É para você se desadequar mesmo. Não é para você se encaixar aqui. Não é. Agora, se você viver o evangelho e mais alguma coisa, aí você vai ser aceito. Só que as práticas desse mundo, essa mistura de evangelho, que muitas vezes nós temos vivido, vão te privar da vida. Sem contar que esse evangelho que estão dizendo por aí, que as pessoas estão lutando para querer atualizá-lo, é o que Paulo chama em Gálatas de falso evangelho. Paulo disse que se alguém pregar a eles, para os Gálatas, e para nós também vale, se nós pregarmos o evangelho diferente daquele que Cristo Jesus e os apóstolos anunciaram, Paulo diz que ele seja anátema. Isso vale para nós. As Escrituras Sagradas trabalham ao fato de que encontramos segurança quando estamos escondidos em Deus. O Salmos, capítulo 27, versículos 5 e 6 diz: pois no dia da adversidade, o salmista dizendo, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Quando o Senhor nos esconde, quando a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, o Senhor está preservando as nossas vidas. Mas Paulo, eu estou sofrendo, meu corpo está dolorido, as pessoas me atacam, meus irmãos. Somente ataca o seu físico. Não te atinge eternamente. A sua vida está oculta em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um ponto importante a se pensar é que essa vida do salvo está oculta juntamente com Cristo em Deus. É porque aquilo que há de vir ainda não veio. Ainda há alguma coisa, meus irmãos, que há de ser revelada. É como se a Trindade tivesse segredado algo para si e que vai ser revelado no tempo oportuno. Interessante perceber que Paulo diz que o mistério de Deus que estava escondido e foi revelado, esse mistério é Cristo Jesus. Ele diz isso em Colossenses 1, 26. Agora aqui Paulo está dizendo que ainda há um mistério que ainda falta a ser revelado. Esse mistério, meus irmãos, é a glória de Cristo. E o que Paulo diz aqui é de uma beleza insondável, porque na glória de Cristo, ela também faz parte, ela também é a nossa glória, é a glória da igreja. Essa ocultação, além de Cristo Jesus nos suprir e nos proteger, também implica em que há uma glória oculta que há de ser revelada em Cristo Jesus, que também é a nossa glória. E a Trindade tem trabalhado para manter o povo redimido, salvo e seguro, ainda que sofra as coisas dessa vida. O povo eleito é guardado pelo poder de Deus em meio aos perigos constantes desse mundo que nos assedia dia após dia. E aí, meus irmãos, então nós entramos no verso 4. Se o verso 3, Paulo tratou da segurança de que o povo de Deus tem a sua vida escondido juntamente com Cristo em Deus e da glória que está para se revelar. Agora no verso 4 ele trabalha a questão da revelação final dessa glória. O cristão não está sendo protegido agora, nessa vida, para fincar raízes aqui. Há muita gente, meus irmãos, que quer fincar raízes aqui, e não é aqui que temos que fincar raiz. A casa do crente não é aqui, o destino final do crente não é aqui.
Não é. É nos céus, é com Cristo. O próprio Jesus falou isso, que aonde Ele estiver, que o povo dele esteja também. Então é Cristo Jesus que devemos estar fincados, que devemos estar enraizados. Somos guardados pelo poder de Deus, agora, nessa vida, com vistas para algo no futuro. Haverá um dia, meus irmãos, em que Jesus vai voltar, e nesse dia, a verdadeira glória do Filho irá se manifestar, e aqueles que tiverem suas vidas escondidas com Cristo em Deus, como Paulo disse aqui nesse texto, também participarão dessa glória. Estes serão aqueles que verdadeiramente triunfarão e serão galardoados por Deus Pai. Muitos não veem graça na vida do cristão hoje. Muitos não veem sentido para a vida do cristão hoje. Muitos até podem dizer que viver como um cristão dentro de uma igreja é coisa de pobre. Não acredite nessas coisas, porque o que está guardado para o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro é algo sobremodo excelente. E é no alto que você deve fincar a sua vida, nas coisas em que de fato te elevam e que tornam a sua vida bela. A vida, meus irmãos, que Cristo tem para nós é sobremodo excelente. Muitos não veem graça na vida do cristão, não compreendem a beleza da igreja, é porque não vivem Cristo. Muitos vivem atrás do extraordinário, daquilo que faz os olhos brilhar, daquilo que tira o fôlego, que faz o coração pulsar. A graça da vida, o verdadeiro extraordinário, aquilo que faz os nossos olhos brilhar, aquilo que tira o fôlego, aquilo que deve de fato fazer o nosso coração pulsar, é a manifestação da glória do Filho de Deus, porque quando Cristo se manifestar glorioso no altos céus, seremos manifestados juntamente com Ele, e aí então essa glória que hoje está oculta, em que nós estamos vivendo, ela também será manifesta, e o mundo todo verá essa glória, meus irmãos. É por isso que nós não temos que nos apegar nas coisas dessa terra. É por isso que nós não temos que estar fincados aqui. Nós não precisamos, meus irmãos, viver escravizados com as coisas dessa terra. Precisamos pensar e buscar nas coisas do alto. Cristo Jesus não apenas concede a vida verdadeira. Paulo diz aí nesse verso 4 que Ele é a nossa vida. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não for por Jesus. Não adianta a gente fazer coisas mirabolantes, não adianta cultuarmos anjo, não adianta crer que um copo de água tem poder para resolver as nossas questões, que um óleo ungido vai tirar a nossa enfermidade. Não é isso que vai mudar a nossa vida. A nossa vida vai mudar quando pensarmos nas coisas do alto, quando buscarmos nas coisas do alto, quando a nossa vida estiver oculta com Cristo em Deus Pai. Aí a nossa vida, meus irmãos, de fato vai ter sentido. Se você está vazio de sentido e de propósito, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, entregue-se a Jesus Cristo, saia do protagonismo, deixa Jesus ser o protagonista da sua vida. Morra para as coisas do mundo, para que então você viva para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está em Cristo já tem a vida de verdade, e essa vida não vem somente com base na obra da cruz de Cristo, mas também está baseada na identidade do Filho de Deus, em ser o unigênito de Deus. João capítulo 3, versículo 16, um versículo muito conhecido por nós, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A união que temos por estarmos em Cristo deve nos trazer para uma nova perspectiva de vida, ao ponto de nos unirmos a Paulo, meus irmãos, e declarar o que está escrito em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso deve ser o lema da nossa vida, porque para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para você o morrer tem que ser, para você o viver é Cristo e o morrer tem que ser lucro.
Cristo, meus irmãos, é o cerne da nossa vida, é em Cristo, tudo é em Cristo. Não há vida fora de Cristo. A revelação de Cristo passa a ser a nossa pelo fato de estarmos nele. Nesse sentido, Grant Osborne, comentando esse texto, diz o seguinte: nossa ocultação atual tem um ponto de ruptura. Estamos destinados a coisas maiores que, devido ao mundo pecaminoso que habitamos e que temos moldado, não podem ser dadas a conhecer até o momento designado, até o momento em que Jesus voltar, em que o Filho de Deus virá glorioso e o povo dele estará com ele também glorioso. Louvado seja Deus. A palavra glória nesse texto, meus irmãos, quando a gente olha para o Antigo Testamento e aplicamos ela a Deus, tende a mostrar a excelência de Deus, a majestade, o esplendor. E quando Cristo se manifestar, compartilharemos dessa glória, nos termos da vida eterna, e teremos o nosso corpo glorificado. Corpo da humilhação em que nós vivemos hoje, o pecado que milita em nossa carne, que muitas vezes nos faz cansar. As coisas que vivemos desse lado da eternidade, meus irmãos, haverá um dia em que tudo isso, meus irmãos, deixará de existir. O nosso corpo será glorificado nesse dia tão grandioso em que Jesus voltar nas nuvens e que estaremos com Ele como igreja, exaltando ao Senhor. Se cumprirá aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, que diz: então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Que você pense nas coisas do alto, que você busque as coisas do alto, que você perca o interesse para as coisas da terra e que Jesus Cristo seja a delícia da sua vida para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, queremos te dar graças e bendizer o seu nome. Ajuda-nos, ó Deus, para que essa vida dessa terra não seja mais apetitosa para nós, mas que possamos, ó Deus amado, ansiar e buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Deus amado, que possamos ser o povo da oração e o povo que viva a realidade do reino do Senhor. Deus amado, que as coisas do alto possam de fato trazer sentido para nós, porque é nelas que estão, Deus querido, de fato o sentido da nossa vida. E que ao vivermos, ó Deus amado, a vida desse lado da eternidade, possamos viver a beleza de Cristo, possamos, ó Deus amado, de fato apontar as pessoas para Cristo, e que a nossa vida de fato seja luz nesse mundo e sal nessa terra. Nosso Deus, que possamos viver o Evangelho puro e simples, e que todas as práticas, ó Deus, que queiram ser incrementadas no seu Evangelho, que possamos repelir elas, e que possamos somente viver o Evangelho porque Ele é suficiente, porque Ele fala da sua pessoa, Jesus. E o Senhor é supremo, e o Senhor é todo poderoso. Nosso Deus, pedimos a sua graça, pedimos ao Senhor para nos ajudar, para que possamos exercitar as nossas vidas dia após dia, a buscar e a pensar nas coisas do alto, para a sua glória e para o seu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.